Boa noite, estamos abrindo mais uma edição do nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília, você com a gente segunda a sexta, sempre a partir das 10 da noite, acompanhando entrevistas, discussões, debates importantes sobre o que acontece aqui na nossa região metropolitana e discutindo, claro, os problemas nacionais também. Lembrando sempre que às 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro do dia, o painel regional Debates, com personalidades também da nossa região e do país, discutindo junto com você, debatendo as nossas demandas, as nossas necessidades, não é? Apontando aí os caminhos para as soluções dos nossos problemas e, claro, discutindo sempre os assuntos, os temas da pauta nacional também. Nessa edição, espaço aberto para a gente debater uma modalidade esportiva, uma filosofia de vida, enfim, eles vão explicar direitinho. Vamos falar muito sobre karatê e os projetos importantes, né, que estão aí colocados na cidade. Aqui ao meu lado, com muita satisfação, com muito prazer, eu recebo aqui o mestre sensei Masahiro Shinzato. Boa noite, prazer tê-lo a bordo aqui, tudo bem, sensei? Boa noite, tudo bem? O prazer é nosso, por essa grande oportunidade de estar presente junto com demais convidados. Muito bem. Com a gente também o doutor Gabriel Rush, médico otorrino, né? Otorrino-laringologista e karateca praticante, não é? Que também nos dá o prazer da participação hoje aqui. Tudo bem, doutor? Boa noite. Boa noite, Buturão. Obrigado pela oportunidade. Estamos felizes pelo convite para discutirmos, debatermos essa arte marcial tão querida por todos nós. Muito bem, completando aqui a nossa equipe dessa edição do painel regional, não é? Um ex-karateca, não é? Lutou bastante, enfim, né? Está um pouco parado no tempo, no espaço, mais uma vez karateca, sempre karateca, uma vez faixa preta, sempre faixa preta, né? Nosso vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui de Santos. Tudo bem, Banha? Boa noite. Boa noite, Boturão. Boa noite aos telespectadores do painel regional. Boa noite especial ao meu mestre, meu amigo, meu irmão, e que tenho um carinho por ele, pela sua família, e onde eu dei os meus primeiros passos na academia do seu pai. E toda vez que eu entro na academia do mestre, me emociono, como minha mulher, os meus filhos. Eu tenho a honra de dizer que fui aluno do mestre Shinzato, o Yoshihide Shinzato, do mestre Masahiro, porque ali se aprende o caminho do bem, ali se aprende ao resgate dos valores da família, dos valores da vida, da filosofia do karatê. Não é somente hoje que a gente vê aí nos ringues da vida, batendo um no outro, esses Ultimate Fight, esses programas violentos que a gente tem visto. Eu não tenho nada contra. Mas também não tem nada a favor, não passa nada que acrescente na vida do homem. O karatê, eu tenho visto grandes homens honrados que fui iniciado na política por um. Um foi Oswaldo Justo e outro mestre Shinzato. E eu conheci quase todos os países por onde andei através do karatê, mais do que na política e mais do que na minha vida, quase 48 anos. Então entrei lá com 10 anos, é uma vida. E olha, um orgulho muito grande ser amigo dessas feras que aqui estão hoje, doutor Gabriel, uma pessoa que na sua atividade, na sua especialidade, uma pessoa querida, reconhecida, um bom atleta, um grande faixa preta, que leva o nome da nossa academia e do nosso karatê em todos os lugares. E o mestre Masahiro dispensa comentários, porque é, sem dúvida nenhuma, o maior mestre desse país em atividade. Porque nós temos muitos mestres hoje paralisados, mas o mestre está aí sempre atuante. E eu não sei nem como é que ele vai buscar tanta força para capitanear tantos países, porque o mestre preside a Shinshukan e hoje ela era capitaneada pelo mestre Yoshihide Shinzato, e todo esse espólio do Shorin-ryu, do Yoshihide Shinzato, hoje está nas mãos do Masahiro. E eu até perguntar como é que consegue tempo, né, sensei? Como é que consegue? É a herança genética? Só antes de você responder, abrir o nosso telefone, sempre o 3017 9110, para você entrar em contato com a gente, participar conosco, como está acostumado. Então, o mestre Shinzato aqui, Masahiro Shinzato, responde aí como é que consegue essa energia toda. Nós temos um grupo muito forte, pessoas como o Dr. Gabriel Rush, tá certo que ele hoje deve estar trabalhando metade, então outra metade, 50%, está dedicando às causas do karatê. Tanto isso é verdade que ele viajou comigo em 2009 para Okinawa, depois nós fomos para a Argentina, Uruguai, Manaus, e é assim.
sozinho a gente não faz nada. Nós temos um grupo realmente muito grande e uma diretoria muito boa e professores, uma herança aqui do nosso pai, né? São pessoas que realmente vestem camisa. Você mesmo citou alguns nomes, Wong, Yoshimura, Nelson Riga, assim como outros. Fica difícil até de citar com risco de esquecer algum. Isso me dá realmente bastante força. É uma herança grande, uma herança muito, digamos assim, dá satisfação de manter continuidade, porque a mesma vontade, mesma garra, mesmo vontade de crescer é igual em todos os países onde o nosso mestre deixou legado. Realmente, depois do Brasil, a Argentina é maior, um país que tem muitos praticantes. Estamos presentes. Depois do Brasil, a Argentina 18, que tem mais praticantes? Sim, na nossa escola, sim. Nós estamos presentes em 17 ou 18 países e praticamente todo o estado brasileiro. A escola sua, qual é para as pessoas que não estão assim muito A escola nossa é do estilo Shorin-ryu e depois Shorin-ryu. É uma, digamos assim, uma escola de karatê. Karatê é dividido em 5, 6 grandes escolas. E o nosso mestre colocou o nome dele, Shin-Shu-Kan. Shinzato. Shu é o prefixo do nome dele, Hide. Kan, em japonês, seria uma associação. O Shinzato então, criou essa escola. Essa daí. Mas o estilo mesmo é Shorin-ryu. E o Karatê hoje como se diz, é mundial. O Karatê é uma só. Mas existem algumas particularidades no kata. Para quem não conhece, kata é aquela apresentação que o atleta, um professor, faz individualmente. É um conjunto de ataque, defesa, estratégia de luta. Esse conjunto difere de uma academia, de uma escola para outra. Mas o karatê, de modo geral, é a mesma coisa. Seria que nem religião. Todo mundo fala em bem-estar, busca de uma saúde mental. O karatê é a mesma coisa. Por que o médico resolveu praticar karatê? E há quanto tempo já, doutor? Eu comecei cedo com o sensei Yoshihide. E aí entrei na faculdade de medicina e tive que abandonar a prática. Quando me formei, eu voltei a treinar o karatê novamente. Aí vieram os filhos, certo? E a gente tem que ir para atividade laborativa para sustento da família. E eu há 5, 6 anos me aposentei e me lembrei do karatê. E o saudoso sensei Oswaldo Justo instituiu o horário da madrugada, em que o Banha aqui citou. E eu retornei a esse horário da madrugada. E foi das alegrias da minha vida o retorno ao karatê. Eu voltei ao karatê, me encontrava um homem com a saúde um tanto quanto debilitada, obeso, certo? Pré-diabético, hipertenso, e nesse período de treino incessante, eu perdi ao redor de quase 30 quilos, hoje estou com 90 quilos, gozando de boa saúde, quer física e principalmente a saúde mental que o karatê nos dá pela filosofia, pelo comportamento e pelos ideais de vida de uma boa conduta profissional. Muito bem. Diga, Banha, pois não. Nesse sentido que a gente só tem a comemorar, você vê que a longevidade, a qualidade de vida, os padrões, os conceitos, porque você vive já uma vida sedentária, e eu faço aqui uma meia-culpa, que a gente acaba se distanciando, fica uma parte administrativa, e a gente gosta daquilo que faz, trabalha em 2, 3, 4 atividades, como o médico, por exemplo, que se não tiver trabalhando em 3 plantões, ele não está trabalhando, porque ele está sempre, 24 horas ele é médico. Você, por exemplo, seguiu o karatê até que idade? Até recentemente, até o mestre falecer, acompanhava o mestre, mas já não era mais com aquela dedicação, com aquela disposição. Eu sempre ia nas apresentações, demonstrações, e agendava, inclusive, isso. Eu quero fazer aqui uma chamada. A gente tem muito esportista, eu tenho muitos amigos aqui, e muitos me mandaram, ainda falei que você deu uma chamada no seu programa hoje, nas redes sociais,
E trago aqui um abraço de algumas pessoas que se tornaram lendas, assim como o nosso mestre. Mestre Sombra, da capoeira, deixou um forte abraço ao Masahiro. Professor Elias de Oliveira Neves também deixou um forte abraço. Então você vê a idade destas pessoas, você vê há quanto tempo essas pessoas estão aí com as suas academias, ensinando, passando o seu conhecimento. E muitas dessas pessoas ainda fazem o que muitas dessas academias endinheiradas, sustentadas às vezes até por federações e confederações ou por interesses que a gente não sabe. Mas está aí, a duras penas, vive e ainda ajuda os outros. Porque foi uma das primeiras que eu vi a fazer projeto social. Porque nós, logo que eu entrei na política, o sensei falou assim, como é que faz levar pobre para a academia? Ele tem que se deslocar, pegar ônibus, vir aqui, pagar mensalidade, e não vai ter condição. É mais fácil a gente ir na periferia. Falei, é mesmo, sensei. Vamos fazer o karatê comunitário. O karatê comunitário hoje está comemorando 18 anos. Ele começou na igreja do Valongo, quando o Frei Rosântimo estava lá, agora retornou novamente. Sim, esteve aqui semana passada. Frei André Beck está lá, testemunha. Tem uma funcionária da igreja que é faixa marrom, ajudava a dar aula. Na época era o Rogério Ong, eu, o meu filho Vinícius, hoje está com 23 anos. Então, todos os domingos, sábados e domingos, tinha aula na igreja do Valongo, um espaço reservado. Depois aumentamos isso para o mercado municipal, que ali é um bolsão de pobreza e de miséria muito grande. E já estávamos também olhando com muita simpatia o convite do Padre Luiz, na Santa Margarida Maria, que é lá na Zona Noroeste, onde a gente podia pegar naqueles bolsões algumas atividades. Então, nós teríamos 3 locais de aulas para que essas pessoas menos favorecidas, e ainda tivemos um pouco, ficamos 1 ano e meio a pedido do Estado, porque nós tínhamos escolas problemáticas, doutor. Nós tínhamos uma escola chamada Bartolomeu de Guzmão, que ela estava toda adepedrada, com um índice muito grande de violência, com tráfico de entorpecentes. O diretor da escola nos chamou lá para dar aula. Os alunos daquela escola começaram a resgatar a autoestima e começaram a reformar a escola, a trabalhar, a limpar o tatame, a fazer as apresentações, e de lá saíram alguns professores que hoje dão aula para outras pessoas. Hoje nós temos o projeto funcionando no mercado municipal, com 45 alunos, todos eles com kimono, com lanches, são inscritos na escola do mestre Shinzato, através da filiação do Karatê Comunitário, capitaneado hoje pelo Nelson Riga, que é um funcionário da prefeitura. Mas fizemos ainda uma lei que autoriza o executivo, viu, prefeito? Autoriza o executivo a celebrar convênio com a Federação Paulista de Karatê para implementar o Karatê Comunitário em toda a periferia, desde que a federação libere os professores que são habilitados, capitaneados pelo Masahiro, que a gente pode, inclusive, estar dando aula para o Guardião Cidadão e para os guardas municipais. Essa lei é recente, não? Essa lei é da época do Papa. Essa lei foi no primeiro mandato do Papa, mas nunca saiu do papel. Não tem receita, não tem verba, não tem dotação, vai para ação social, vai para o esporte. Eu, inclusive, agora, conversando com o prefeito Paulo Alexandre, se interessou pelo projeto. Já tem alguns patrocinadores, que viabiliza também a questão do patrocínio no kimono, para que alguma empresa que pratique a responsabilidade social possa estar dando um instrumento, uma ferramenta, para que esse jovem possa caminhar com as suas pernas, ter discernimento de união, de harmonia, de respeito, de humildade, de dedicação. É isso que transforma o homem. Então, muito importante. Sair novos talentos aí, né? Com certeza. Isso é muito importante. Não é uma fábrica de forjar campeões, de bater, de ganhar título, levantar caneco. Não. Nós temos primeiro formar o homem. Isso sempre foi a palavra-chave do mestre Shinzato e principalmente do nosso mestre Masahiro, sempre formar o homem e o cidadão. Muito bem, vamos para o primeiro intervalo, né? A gente volta já para falar um pouco mais de Karatê, com as duas feras que estão aqui com a gente, né? O mestre sensei Masahiro Shinzato, o doutor Gabriel Rushi, né? E o Banha também, tá certo? Em instantes. Estamos de volta, o segundo bloco aqui do nosso painel regional, nesta edição, falando muito sobre Karatê, né? Uma das mais importantes artes marciais, uma filosofia de vida, né? Na verdade, com o mestre sensei aqui, Masahiro Shinzato conosco, o nosso doutor Gabriel Rushi,
médico, especialista em otorrinolaringologia e um karateca praticante de muitos anos, como também o Banha, vereador aqui do PMDB de Santos. 3017-9110, segue aí para você participar com a gente, enviar o seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta em relação a tudo que a gente está discutindo e falando aqui sobre o karatê. Bom, o Banha falou bastante sobre a questão do karatê comunitário. Acho que, não sei se o sensei quer completar alguma coisa com relação a essa possibilidade de espalhar a arte marcial aí por toda a cidade, para as pessoas que têm mais carência, a questão social, enfim. Não só o karatê, mas como todo esporte, realmente faz muito bem na formação da futuros jovens, futuros cidadãos. Isso daí foi provado no mundo inteiro. Todo país que investiu, principalmente na educação, e lembrou bem a parte física, são países de ponta. E não precisa nem ser médico para saber que um corpo sadio, um corpo forte, com cérebro bem arejado, lubrificado, tem uma facilidade de aprendizagem muito grande. Tanto é que os homens mais inteligentes foram grandes atletas na época da sua escola, na época do jovem. E isso é prova notória, provado, mais do que cientificamente. E esses trabalhos, junto com a prefeitura, é sempre bem-vindo, porque assim nós podemos levar não só o karatê, como todo esporte, para a periferia, justamente para aqueles cidadãos, aquelas crianças, aqueles pais que não têm aquela facilidade ou poder aquisitivo para pagar uma academia ou outra. Isso realmente é muito bem-vindo. Mens sana, corpore sano, é isso mesmo, doutor Gabriel? É importantíssimo agregar esses valores, principalmente a essas crianças carentes da periferia. O poder público tem que ter este cuidado de este chamamento. Por quê? No karatê, você disciplina o comportamento, a conduta, o caráter, o respeito, a harmonia, torna o karateca, a filosofia da arte marcial, as pessoas mais generosas e o comprometimento com o próximo. Então, mente sadia significa que esta pessoa está qualificada para viver num ambiente de respeito e de sociabilidade. E o karatê, através dos seus princípios éticos, traz essa harmonia a todo karateca, cuja formação se dá ao longo do tempo. Não é à toa que a Academia do Sensei Shinzato existe há 51 anos. Como o Banha afirmou, formando grandes cidadãos, formando grandes homens de caráter e de respeito. Isso é importante e que o Banha aqui, como nosso representante no Legislativo, junto ao nosso prefeito, Paulo Alexandre Barbosa, traga essa sensibilidade junto ao poder público para que as crianças da periferia, certo, pratiquem, como o Sensei Masahiro diz, qualquer arte marcial, para que sejam cidadãos de caráter e de bom comportamento na sociedade. É o que o Brasil precisa, de moralidade, de cidadãos com conduta moral ilibada e de respeito ao próximo. Muito bem. Ô, Banha, com relação à Federação Paulista, há uma situação aí meio curiosa com relação... O que é? Com relação à unificação das categorias, é isso? Não? Olha, a gente tem que começar a até direcionar isso, que um dos grandes pesos da Federação Paulista, aí já entra um pouco para a parte administrativa e política. Que o grande peso, quem coloca o presidente da Federação Paulista lá, a sua maioria é o nosso estilo, é o Chorinho. E sempre foi assim, porque além do maior número de praticantes, além da responsabilidade, porque o precursor do Karatê no Brasil é o mestre Shinzato, um deles. Então, nós temos essa... Hoje, o Kodan Sakai, que se chama lá o presidente de todas as modalidades, lá dos mestres das outras modalidades, está lá na Federação Paulista. É mestre Yoshihide Shinzato. E Masahiro chegou a ser presidente da federação, depois passou para o mestre Oshiro, onde pedi licença, o mestre Oshiro pediu para que ajudasse
os alunos do mestre Shinzato ajudassem a tocar a federação. Foi Paulo Aguina, foi Nelson Riga, eu acompanhei como assessor da federação, continuei agora na gestão do Zeca, que foi o nosso treinador da seleção brasileira, e essa foi uma conquista, essa foi uma tecla, que diga-se de passagem, capitaneada é uma conquista já que vem desde a época do Masahiro, e sempre todos os mestres pediam e cobravam. Isso foi uma grita muito grande, e o mestre Shinzato não se conformava, porque se ele é filiado, se ele é o percursor, se trazia e dava exame em todos os lugares do Brasil e do mundo, reconhecido pelo mundo, por que o cidadão teria que fazer o exame da Federação Paulista para poder ser reconhecido faixa preta, tendo em vista que quem fez o exame foi uma banca capitaneada pelo percursor do karatê? Então não tinha lógica, então virou um sistema mercantilista, aí a federação não aceitava. Quando tem esse tipo de exame para mudar de faixa, vem um representante da federação? Não, vai lá, tem que sair daqui para ir lá fazer o exame. Então, a federação não batia politicamente. Aí não tinha politicamente o envolvimento da federação com a confederação, aí esbarrava. Aí tinha aquela má vontade. E hoje, num trabalho que foi semeado lá atrás, os faixas pretas da Academia do Mestre Shinzato, da Academia de todas as pessoas aqui do estado de São Paulo que tem a prerrogativa lá atrás, olha, o cidadão foi segundo, terceiro, quarto, você quer unificar o título, então não vai fazer 5 exames. Ele vai lá, ele vai fazer o exame, o mestre vai apontar se ele está habilitado, se ele não está habilitado, se ele é reconhecido, se não está, ele vai pagar a sua taxa, mas não vai fazer 5 exames, aí isso é até um absurdo. Então, foi feito isso e, lógico, foi uma conquista do reconhecimento, que é o mínimo, que se nós somos federados, é o mínimo que a federação pode fazer, reconhecer aquele que é o seu federado. E se a confederação, se a Federação Paulista, ela está linkada à Confederação Brasileira, o que acontece da Federação Paulista tem que ser subscrito pela Confederação Brasileira. Então, agora parece que tem uma sintonia fina, é um problema político e administrativo que hoje impera. Mas o que eu quero destacar hoje, e eu acho que ficou isso um exemplo claro, vou deixar o Masahiro falar com mais propriedade, é que hoje qualquer um que pratica o esporte, medalha olímpica, seja ele campeão do Ultimate Fight, do MMA, ninguém dá demonstração de graça. Tem que levar a van, tem que levar o fulano, pagar a refeição, é em dólar que cobra, a demonstração tem que ser no Maracanãzinho, tem que ser no estado fechado. E eu quero dizer, eu sou testemunha disso. O mestre era reverenciado no mundo. O único professor que eu vi em vida recebeu uma estátua na Argentina. Tem uma estátua do seu tamanho lá em Córdoba. Aqui no Brasil, ele foi homenageado em todos os lugares por onde passou. O mestre nunca cobrou uma apresentação de karatê. Pelo contrário, ele ia lá, participava, comia, pagava o sanduíche dos alunos, pagava até a condução, se fosse necessário pagar, para ir demonstrar, seja em parque infantil, seja em festa japonesa, seja em operação de inverno. Demos aulas para os guardas municipais, porque eles não tinham habilidade com o tonfa, não tinham habilidade com as armas, como com o bo, ele não tinha habilidade de defesa, ataque e defesa. Demos para a Rota, demos para a Força Tática, demos para a Polícia Federal, demos aula para a Guarda Municipal, até pela Guarda, foi feita pelo Oswaldo Justo. De cara formada por karatecas. Toda a sua base era karateca. Então hoje nós temos essa visão, então tem que reconhecer aquilo que foi feito. Tem história para contar. E o sensei deu aula até para recuperar presos. Nós demos aula no Dakar 10 para recuperar presos. Dakar e hoje, depois de 20 anos, vê como o sensei estava à frente. Grande. Sensei, Shinzato e o mestre Masahiro estavam muito à frente do seu tempo. Você sabe qual é a filosofia que está caindo como uma luva na Fundação Casa hoje? Era experimental, é o karatê. Porque o cidadão lá chega olhando para o chão, ele não tem autoestima, ele não tem respeito, ele não fala com ninguém. Ele chega lá, é uma besta fera. Ele começa a praticar, porque o cara fala, vai praticar karatê, vai ficar mais violento. Não, ele vai conter o seu instinto de violência. Porque ele vai ter respeito, ele vai ter humildade, vai aprender sociabilidade, vai ter hierarquia, vai começar a limpar o pé para entrar no tatame, que ele não tem condição de higiene, tá pé sujo, usa droga, tá jogado, tá largado, aí começa. Então teve uma avaliação pedagógica e psicológica de que o karatê
representou um ganho de recuperação para aquele jovem que já estava lá jogado na FEBEM de 80%. Então, a gente está no caminho certo, é isso que a gente tem que contar aqui. E às vezes que um ídolo como o mestre Shinzato e como o mestre Masahiro, em todas as vezes, por isso que ele falava que eu era o Relações Públicas, levava o sensei para todos os lugares da cidade, de Santos, aqui, lá, colar, nunca cobrou um centavo. Hoje eu vejo grandes ícones aí da luta. Opa, qual é o cachê? Quanto que é o meu? Então nunca houve os isso. Midiáticos, principalmente. Né? Nunca houve isso. E o mestre, sempre reverenciado no mundo todo. O único, das vezes que viajei com ele, que eu vi um estádio no Uruguai, um ginásio com mais de 6 mil pessoas aplaudindo esse mestre de pé. Eu vi isso. Acho que poucas pessoas tiveram essa primazia. Vê lá o mestre Shinzato fazendo demonstração. O Shinzato foi uma referência mesmo. Uma lenda. Uma lenda, uma referência. Hoje que partiu para o andar de cima, a gente pode considerar como realmente uma figura, um mito, uma lenda, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho então sobre isso que o Banha colocou há pouco, essa questão da federação também, né? Você foi presidente lá, ô Masahiro, o que está acontecendo, o que precisa ser resolvido lá para que o esporte possa avançar sempre melhor, né? Como todo esporte amador, a federação, a confederação luta com dificuldade. E nós tivemos uma administração bem amadorística. Agora tem uma nova mentalidade. Eu fiquei perto de 6 anos e 3 meses depois que eu assumi, na minha gestão, não gosto de ficar falando na minha gestão antiga, voltando atrás, dá a impressão que nós estamos regredindo, olhando para o passado. Mas precisamos ver o passado para ver o futuro. Não. E 3 meses depois que eu assumi, peguei a federação praticamente sem caixa, e 3 meses depois, nenhum atleta da Federação Paulista, para disputar em nome de São Paulo, tirava dinheiro do seu bolso. E depois, viajamos até de avião, porque nosso país é muito grande, só para ter uma ideia, de avião eu acredito que deve ter viajado umas 5 vezes ou mais. Nós fomos até Amapá, capital Macapá. Lá teve um campeonato juvenil e nós levamos lá perto de 50 atletas de avião. E a maioria tinha viajado tudo com recursos próprios. Patrocínio, né, que fala? Patrocínio. Patrocínio. E era uma dificuldade tremenda. A gente ouvia atletas de outras federações. Tá certo, a São Paulo como um grande estado, realmente tem melhores condições. Mas deveria ser uma regra geral. Mas volto a falar que, como todo esporte amador, o karatê não podia ser diferente, lutamos com muita dificuldade. A nossa região fornece hoje os maiores campeões. A nossa região, Baixada Santista, tem, digamos assim, quase 40% de todo o título do estado de São Paulo. Eu não sei porquê, a nossa região tem escolas pegou boas aqui, bem, né? Bons realmente, mestres. Sim, bons atletas, haja visto os últimos resultados nos jogos regionais, jogos abertos. Realmente é um motivo de orgulho. E o karatê está caminhando para esse lado aí, um pouquinho profissionalização, para que nossos atletas possam competir até no exterior, sem tirar o dinheiro do seu bolso. Existem alguns patrocínios chegando, mas ainda está gatinhando. Ainda nós estamos bem aquém da real necessidade. O nosso país, pelo número de praticantes, hoje, se tivesse competindo, tivesse intercâmbio maior, principalmente com a Europa, principalmente Europa e Japão, já teríamos diversos campeões mundiais. E ainda, repito, pelo número de praticantes que nós temos dentro do karatê, falta outros campeões mundiais. E por que será que o karatê não entra nos Jogos Olímpicos? Eu quero saber a opinião deles daqui a pouquinho. Estou estourando aqui, já estourei o segundo bloco, né? A gente volta em instantes, é rápido. Muito bem, a gente volta ao terceiro bloco aqui do painel regional, né? Aqui com o sensei, mestre Masahiro Shinzato, não é? Com o Dr. Gabriel Rush, médico e praticante de karatê, e o Banha também,
que praticou karatê durante muitos anos ao longo da vida. Eu deixei a pergunta no ar aqui por uma curiosidade minha e de muita gente que acompanha e gosta de esporte, não é? Como é possível o karatê, não é, não fazer parte dos Jogos Olímpicos? Falar em Jogos Olímpicos entra muitos interesses. Para karatê entrar, tem que sair algum esporte olímpico. Então fica muito difícil. Teria que sair Sim, uma modalidade? Sim, tem que sair uma modalidade. Eu sei que no ano de 2016, no Rio de Janeiro, e no ano 2020, eu não lembro que país que foi, já foi escolhido, eu sei que o karatê ainda não vai fazer parte diretamente dos Jogos Olímpicos. Considerado um esporte olímpico, mas para participar, eu acredito que vai demorar um tanto ainda. Já na Olimpíada do Brasil vai ter demonstração, Sensei? Não vai? Não vai ter. Nem no Brasil, nem na Olimpíada de 2020. É uma pena mesmo. Olha, o Rogério Rocha da Ponta da Praia cumprimenta aqui os convidados, né? E diz que começou a treinar com o Masahiro, né? Desde 1973, hein, Sensei? São mais de 35 anos de karatê. Teve aula com o grande mestre Yoshihide Shinzato, né? Um grande abraço ao mestre aqui com a gente e sucesso nessa missão de passar o karatê adiante, né? À frente, fazer crescer o karatê. Rogério Rocha foi um grande atleta, um professor bem técnico. Começou lá no Colégio Carmo e ele foi professor, acredito que perto de 20 anos no Colégio Carmo. Hoje está aposentado e o Rogério Rocha está só dedicando à pescaria. Hoje ele trocou o kimono pela pescaria. Pela vara, né? Um convite para ele para voltar a treinar? Para voltar a treinar. Pô, agora eu tenho uma pergunta curiosa, quero ver que resposta vocês dois vão dar aqui. Luiz Ferreira diz que tem 55 anos e que gostou sempre do esporte, enfim. E pode, com 55 anos, iniciar a prática do karatê? Só não pode iniciar quem já está morto. Luiz Ferreira, desculpe a brincadeira. Lógico que você pode. Se você falar, eu quero ser campeão olímpico, eu falei, então não dá. Aí é difícil, só né? na Só outra, se for no outro 60 estágio, mais, né? Isso. Mas você pode ser um grande campeão da vida. Muito bem. Joaquim Fernandes Gonzaga diz assim, doutor Gabriel, mas ele não é o Gabriel, não é? Ele é o doutor... É o Gabriel hoje, é que você tem um irmão, né? Você tem um irmão. Doutor Gabriel, perguntei ele, fico feliz de saber que o senhor é karateca, não é? E não vou arrumar confusão com um amigo. É um recado. É bom não arrumar mesmo, viu? Esses caras parecem bonzinhos, assim, né? Tudo da paz, mas não provoca não, porque vem encrenca pela frente. Uriel Vilas Boas com a gente também. O que é mais atraente para o jovem, o karatê ou o judô? E qual a idade mínima para começar e máxima para terminar? Como ele disse aqui, a máxima para terminar é quando o cara vai para o outro lado, passa para o andar de cima, né? A mínima, tem idade mínima para começar? Não, tem professores que dedicam às crianças, né? Bem criança. Idade mínima não tem, é bastante subjetivo, depende do interesse da criança. A nossa academia, por estar localizado meio no centro, nós não temos criança abaixo de 5, 6 anos, por exemplo. Então fica difícil. Mas de bom tamanho, né? 5, 6 anos para começar. Isso, mas tem muitas escolas que ficam no bairro, na área residencial, realmente não tem idade mínima. Muito bem. Bom, estamos um minutinho aí para a gente encerrar. Aí, Banha, qual é a mensagem importante que fica aí com essas figuras importantes aqui? Eu queria dar esse furo de reportagem aqui no seu programa. E ano que vem estaremos agraciando o mestre Masahiro Shinzato na nossa Câmara Municipal pelo belíssimo projeto que vai completar 19 anos o ano que vem, do Karatê Comunitário. E toda a cúpula da Federação Paulista de Karatê Confederação estará presente na Câmara de Santos e lá será feita a demonstração de todos os alunos que compõem o Karatê Comunitário, numa breve demonstração aí de que não adianta, como dizia o nosso grande mestre, a gente ter o seu conhecimento e não repassar um pouco do que, nem que seja das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas ideias e principalmente esse bem viver, essa questão do progresso mútuo que ele tanto pregava e desejava. E graças a Deus, nós temos aí o sucessor do mestre Shinzato, seu filho Masahiro, que com muita galhardia e com a ajuda do Gabriel e de outros mestres, que eu não vou citar nome para não ferir nenhuma suscetibilidade, mas a gente vê que nós estamos no caminho certo. O Karatê tem sido uma ferramenta muito importante na vida de tantas pessoas e é um exemplo hoje aqui
E agradeço, quero reconhecer aqui no seu canal de televisão o tanto foi bom para mim o karatê. Tive um pai biológico, mas tive um outro que me acolheu, que me abraçou, que me acalentou, e quando fiquei doente, no meu primeiro mandato, me pegou pela mão e não me deixou cair. Muito obrigado, onde quer que o senhor esteja, sei que está no céu. Muito obrigado, mestre Yoshi de Shinzato. Muito bem, e com a palavra do banho a gente encerra aqui agradecendo muito, parabenizando aqui pelo trabalho sempre importante, o mestre sensei Masahiro Shinzato, vai ser, como eu disse, o banho vai ser homenageado na Câmara, com certeza com o Sistema Justiça. Obrigado por estar com a gente, sucesso, até uma outra, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Doutor Gabriel, também um prazer recebê-lo aqui, espero que continue firme no Karatê todas as manhãs. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, Boturão. Obrigado ao Banha também por estar com a gente, obrigado a você que nos acompanhou. O Painel Regional volta amanhã, sempre 10 da noite, e nosso primeiro encontro, você sabe, é 1h30 da tarde no Painel Debates. Até amanhã, tchau.